Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Enquanto os irmãos abrem, a gente está vivendo um tempo no Rio de Janeiro que faz frio, faz calor, de uma maneira que está quente, você liga o ventilador, aí esfria, você desliga o ventilador e fica nesse ciclo. Só que para fazer esse liga e desliga de madrugada é mais difícil, né, irmão? Então dormir com o vento ligado, tu acorda meio gripado. Já peço perdão se eu ficar fungando o nariz aqui e espirrar eventualmente. Então, Epístola aos Colossenses, capítulo 2. Quem achou pode ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Dá um brado pentecostal. Cenário. Glória a Deus. A epígrafe diz, no capítulo 2, advertência acerca das falsas doutrinas, mas vamos ler apenas o versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amém, irmãos? Podem sentar, glorificando ao Senhor. Amém. Meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, hoje em dia, com o que a gente assiste na televisão. Seja TV aberta, hoje existe muito streaming, né? Várias plataformas, Netflix, Amazon, YouTube, Paramount, Sony, tem várias plataformas, você fica à vontade de escolher aí infinitamente, tem muitos recursos. Quais delas são exclusivamente cristãs? Tem alguma? Exclusivamente cristã? Não. Mas tem um show ou outro que a gente vê, por exemplo, A Casa de Davi, né? Uma série excelente, reproduz a Bíblia. Até na TV aberta, na Record, teve recentemente a novela Reis, né? Ela reproduz tão fielmente a Bíblia que até os versículos eles colocam nas passagens. No meio das cenas, assim, botam no cantinho um versículo assim, da Bíblia, a passagem, para confirmar que é base bíblica. Então, irmãos, muito me incomoda ver as pessoas esquecendo de pesquisar na fonte, que é a Bíblia, e se alegrando, se divertindo e mergulhando de cabeça numa série que não representa a palavra de Deus. Talvez você não saiba. Tem uma série chamada The Chosen. Quem assiste aqui? Pode falar, irmão, não tem problema não. A gente assiste, às vezes, por exemplo, tatuagem, muitas pessoas não sabem, é um ritual de sangue. Eu fiz quando eu era mais novo, nas minhas costas, pela glória e pela misericórdia de Deus, ela começou a pagar sozinha. Mas eu fiz na ignorância, o período da ignorância, Deus perdoa. A partir de agora a gente vai entender o que tem por trás dessa série. Tá? Não é uma série cristã. Semelhante àquele, teve um meme uma vez, sabe aquele filme Noé? Fui ver lá, feliz no cinema, né? De repente apareceram um gigante de pedra pegando fogo, irmão, ajudando Noé, carregando a madeira. Eu olhei, que isso? Que isso? Aí veio um meme depois, né? Achei que era um filme evangélico, mas Noé. Entendeu? Virou meme depois. Porque não, completamente fora, o escritor tomou um negócio muito psicodélico para escrever aquilo ali, porque os gigantes eram, né, bem elaborados até. Enfim, as coisas que não vêm com um embasamento bíblico, elas se tornam veneno espiritual. E elas acabam contaminando a nossa mente travestida de luz. E a gente acaba deixando de lado a fonte, que é a Bíblia, achando que aquela é a nova fonte, porque é mais fácil de degustar, né?
mais fácil de sentar no sofá, ligar a TV, clicar no controle e ficar absorvendo aquelas informações dali. Irmãos, diante de Deus, pelo hype todo que teve por trás dessa série, chamei a missionária, vamos ver. Ligamos o primeiro capítulo. Não durou 5 minutos, irmão. Não durou 5 minutos. Eu comecei a ver heresia. Eu falei, você está de brincadeira comigo, não é possível. 5, não durou 5 minutos, irmão. A postura do ator, a linguagem corporal, facial, eu olhei, esse aí não representa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A minha reverência ao poder e à soberania de Deus é tão grande que ao momento que eu tive o primeiro vislumbre desse comportamento, eu falei, tira, não vamos ver. E eu sou criticado, irmão. Tem uns amigos que falam, para com isso, tão legal. Então vamos pregar sobre isso, porque aquilo que não tem base bíblica não é de Deus. A gente tem que discernir o Evangelho, irmãos, à luz da palavra de Deus e não pela cultura dos homens. Não confunda a revelação de Deus com cultura dos homens. Porque quando a gente vem na igreja, é a palavra de Deus revelada a uma pessoa escolhida e não uma série que está sendo produzida por um escritor, uma equipe por trás, enfim. A gente vai entender agora pela palavra de Deus. O mais importante que eu queria que os irmãos, antes da gente entrar em todos os versículos que nós vamos ler, aqui eu ressaltei que tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Você está virando presa do inimigo. O inimigo está caçando as pessoas para tirar o foco da Bíblia. Por meio de filosofias e vãs sutilezas. Segundo a tradição dos homens. Segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Segundo Cristo é pela Bíblia, irmão. Segundo os rudimentos do mundo, é pela cabeça de qualquer ser humano que queira escrever alguma coisa sobre Jesus, no ponto de vista dele, que ele acha que é assim ou não é, sem embasamento bíblico nenhum. Então, qual é o Deus que esse episódio está focado? É o Deus da Bíblia? É o Deus católico? Tem diferença, tá, irmão? É o Deus mórmon? Também tem diferença. Então, para que os irmãos entendam, eu quero enfatizar aqui que a Bíblia deixa claro a maturidade espiritual do cristão. Ela é definida pelo tipo de alimento que ele absorve. A Bíblia chama em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, de leite. Que eu não pude te dar alimento sólido, Paulo diz. Eu não pude te dar alimento sólido porque você ainda era imaturo e andava na carne. E ele chama esse alimento, que não é sólido, para o imaturo, leite. É aquele negocinho suave. Ó, não posso apertar muito a pregação, não. Se falar de pecado, a igreja esvazia. Se falar do reino dos céus, de arrependimento, de batismo para remissão dos pecados, a igreja não quero mais ir aqui. Eu quero ir naquela que fala de apartamento, né, novo, carro zero, trocar o iPhone quando lança. Eu quero ir naquela lá. Aquela de parede preta, de clubinho, que o cristão, irmão, Deus está aqui. Eu estou sentindo, estou esquentando aqui. A presença de Deus está forte. Em Hebreus, o autor de Hebreus fala no capítulo 5, versículo 14, 13 e 14, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra. Então, se você precisa dessa palavra suave, você não está colocando em prática o evangelho na sua vida. Não está experimentado na palavra da justiça. Porque é menino, versículo 14, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. O alimento sólido é a Bíblia, é a palavra, é tudo que está aqui escrito. E isso aqui é duro de ouvir. Mas é o que faz você discernir o bem do mal. Então vamos discernir essa série, começando com algumas afirmações que eu pesquisei. E eu descobri que o autor da série, né, The Chosen, se chama Dallas Jenkins. Ele afirma que o objetivo dele em fazer essa série era ver Jesus através dos olhos de quem o conheceu. Porque aqueles que o conheceram, viram e o conheceram, se a gente vê com esses olhos, que a gente teria o mesmo impacto.
Isso é antibíblico, irmãos, porque... E aí eu não vou começar a mostrar o embasamento bíblico. No Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 5, versículo 39, diz, palavras de Jesus, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu não posso querer descobrir como que era Jesus no seu dia a dia através do testemunho de uma testemunha ocular que não está escrito na Bíblia. Eu não posso. Não é que eu não devo. Irmãos, eu não posso. A palavra está escrita aqui. As Escrituras que testificam a vida de Jesus. Toda a vida de Jesus que nós podemos saber está na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, não é cristão. Não vai te levar para o céu. Vai te dar uma cultura dos homens. Vai te dar vãs sutilezas. Vai fazer você se hipnotizar em algo e te afastar da palavra de Deus. O próprio autor afirma que 95% da série não está na Bíblia. Pô, mas como é que pode? Ele pega um ponto específico, uma situação, né? Digamos a mulher, né, como é que era o nome? A mulher que ia ser apedrejada, esqueci o nome que usa. Sim, Maria Madalena, mas era adúltera. Estava com esse nome. A mulher adúltera, por exemplo, pega essa situação, não usa nada da narrativa da Bíblia, mas cria por ali pensando, aquele cara que estava ali do lado, falando dela também, como é que ele viu ali? Ele está colocando aquilo do coração dele, irmão. Ele está tirando o foco da palavra e está colocando o foco em experiências humanas. E a palavra de Deus é clara, o próprio Jesus falou, examinai as Escrituras porque são elas que de mim testificam. A interpretação humana, irmão, ela não pode estar acima da revelação de Deus. O que a gente faz vindo à igreja é ouvir a revelação de Deus sobre a palavra. Cada profeta, cada pregador, cada pastor, cada obreiro, cada ministro, cada pessoa que traz a palavra, ela foi usada por Deus através de uma revelação no momento íntimo dela com Deus, que ela estava procurando a palavra na Bíblia. E por isso que cada pessoa pode pregar a passagem da mulher do fluxo de sangue, que a gente já ouviu 300 vezes, e nenhuma delas se repetiu. Cada pregação houve uma revelação diferenciada. E vai semana que vem, traz outra pregação. Mas eu já ouvi essa. Mas você vai ouvir uma nova revelação de Deus. Então, irmãos, a inspiração, a interpretação do ser humano, ela não pode estar acima da revelação de Deus. A gente não pode se confiar num negócio que 95%, o próprio autor afirma, tá? Não é palavra minha, não sou eu que fiz essa conta, não. Ele afirmou que 95% da série não está na Bíblia. E tem crente defendendo essa série com unhas e dentes, irmão. Tem um outro fato que esse autor ele comete. Ao longo da série, ele tenta minimizar o pecado e a santidade, porque ele acha que, para ele afirma, né, que Deus se importa mais com o interior da pessoa do que com o comportamento. Então, é o tipo de filosofia que ele quer aplicar, é o tipo de palavra mamão com açúcar para a pessoa, olha só, não se preocupa com o teu pecado, não, porque você vai para o céu assim mesmo. Essa é a interpretação dele. Só que em Levítico 19:2, depois a palavra do Senhor repete mais duas vezes em Levítico 11, 44 e 27, a palavra diz, sede santo, Deus falando, porque eu sou santo. Da mesma forma, Pedro, na sua epístola, capítulo 1, versículo 16, ele repete que as Escrituras têm escrito, como está escrito, sede santo, porque eu sou santo. E Jesus, em João 8:11, fala para essa mulher adúltera, que a gente acabou de falar a passagem, vai e
não peques mais. Então por quê que Deus não se preocupa com o seu comportamento? É óbvio que o Senhor se preocupa com o seu comportamento. É como se fosse um Deus compreensível que tolera o pecado. Ou um Jesus muito amigo que para ele não tem necessidade de arrependimento. Irmãos, para você alcançar o sacrifício de Jesus na cruz, você precisa se arrepender. O arrependimento leva ao batismo, que é a declaração pública de fé. O batismo morre a velha criatura, nasce uma nova criatura com hábitos novos. E como que o Senhor não está olhando para os seus hábitos, o seu comportamento? Então essa série ela tem esse foco, irmão, satanista, de ficar focado no seu interior. Ah, mas ele é muito bom, ele faz as obras, não quero olhar para o pecado dele não, porque ele está dando caridade. Não é assim que funciona, irmão. Além disso, a série, isso foi muito impactante quando eu vi, eu achei isso, pesquisando os pontos focais, né, para poder ter um embasamento para trazer para os irmãos. Tem um episódio especificamente, eu não ia aguentar ver se eu chegasse nele, mas tem um episódio especificamente que eles retratam Jesus como criança. E Jesus comete um erro. E aí José vira para ele e fala: o que você vai fazer para sua mãe para se redimir dessa transgressão? Irmão, quase caí da cadeira. Você imagina que Jesus ouviu essa palavra direcionada a ele. Transgressão é um tipo de pecado. Em hebraico é ratá, pecado, fechar, transgressão, se eu não me engano, e... irmão, agora esqueci os três. Mas aqui na frente tem. Avon, iniquidade. Pechá, que é transgressão, e ratá é pecado. São três palavras e a transgressão é uma delas. Pechá. Então, Jesus pecou? Como que a série retrata José virar para ele e falar: o que você vai fazer para se redimir dessa transgressão? Está afirmando que Jesus transgrediu. E tem outra passagem que Pedro diz a um companheiro, apóstolo, não sei quem era, porque o contexto inteiro eu não vi. Só vi a cena de Pedro virando para o rapaz falando assim: até Deus comete erros, certo? Eu falei: o quê? Não é possível. Não é possível que as pessoas estão assistindo, estão tão entretidas com a série, ver um negócio desse. Irmão, é para eles acender o alerta na hora, desligar e parar de ver. Se até agora não viu, está vendo essas duas. A palavra de Deus é clara, 2 Coríntios 5, 21. Jesus não pecou. Hebreus 4, 15. Eu vou ler para os irmãos aqui. Hebreus 4, 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Falando de Jesus, porém, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele sofreu tudo que eu sofro, que você sofre, que todos sofreram antes de nós e sofrerão até a vinda do Senhor. Ele passou por tudo isso e não pecou. Deus, ele não comete erros. Veja o que Deuteronômio afirma sobre o Senhor, o que Moisés afirma sobre o Senhor, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Ele, falando disso, do Senhor de Deus, né? Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Ele é perfeito, irmão. Conhecimento, Salmos, o livro de Salmos diz que o conhecimento de Deus é infinito. Como que alguém com conhecimento infinito vai errar? O Senhor não comete erros, irmãos. Isso falando sobre o autor e as características da série que são conduzidas pelo autor. Mas uma delas é a consulta que ele faz. Ele escolheu uma abordagem ecumênica. O ecumenismo é a busca da religião do final dos tempos. É aquela que o anticristo vai promover. É aquela que diz que todas as religiões levam a Deus. Nós sabemos que pela palavra do Senhor,
Só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus ressuscitado. Só que ele prefere que essa consulta seja eclética, né? Então ele faz uma consulta ecumênica. Ele tem um pastor evangélico, ele tem um rabino judeu e ele tem um padre católico. Ele junta os três para dar consultoria para ele na hora dele for escrever. Não tem como isso dar certo, irmão. Nenhum dos três concordam sobre céu, sobre pecado, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, sobre o mediador. Porque enquanto o pastor evangélico diz que o mediador, o Messias, é Jesus, o católico diz que Maria também pode mediar. Né? Ela é intercessora, né? Fala que os apóstolos, São Paulo, São Pedro, tem tanto santo agora na Igreja Católica, cada um deles pode intermediar. E o rabino que não vê Jesus como Salvador? Se o pastor evangélico vê Jesus como Salvador e ele não vê. Ele está aguardando a vinda do Messias. Ele está aguardando a vinda do anticristo achando que é o Messias. E aí, irmãos, para finalizar, a última questão seria sobre o ator em si. Falamos sobre o autor, né, Dallas Jenkins. O ator se chama Jonathan Roumie. Nada contra ele como pessoa, irmão, tá? Mas se eu fosse fazer uma série evangélica falando sobre Jesus, eu escolheria um ator que representasse, no meu olhar, os atributos de Deus. Os atributos de Deus, irmão, os comunicáveis que se refletem em nós pela santidade, pela santificação, são justiça, bondade, amor, misericórdia, graça, fidelidade e verdade. Esses atributos, eles precisam estar exalando na expressão corporal e expressão facial do ator enquanto ele estiver interpretando Jesus. Aí eu olho esse ator na série, eu vejo comédia, eu vejo sarcasmo, eu vejo erro, eu vejo falha, eu vejo um homem que às vezes nem sabe o que está fazendo. Eu não vejo um rei dos reis, eu não vejo o Senhor dos senhores. Eu fico imaginando, irmãos, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu penso muito nesse dia, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero olhar são os olhos de Jesus. Essa passagem me encanta de uma maneira absurda. E eu fico imaginando Jesus em carne, como que essa chama de fogo ia representar o seu corpo inteiro. Esses atributos teriam que estar escancarados na nossa vista. Além disso, o fruto do Espírito, paz, amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, são as 9 características que ele tem que exalar ao longo da sua interpretação. Não só ao longo da interpretação, mas fora dela também, porque as pessoas estão vendo ele como Jesus agora. Mas não, o que ele faz? Vai visitar o Papa, idolatra o Papa. Tem até meme dizendo que, quando ele estava apertando a mão do Papa, escrito assim, quando o chefe visita a empresa. Você entendeu? Fizeram meme, irmão, debochando do negócio. Eu ri muito quando eu vi isso. Falei, cara, as pessoas não têm limite de criatividade. Mas é isso, porque ele estava ali idolatrando o Papa. Ele usa anéis de caveira. Ele se diz devoto católico. Ele promove um app chamado Hallow. Já preguei aqui sobre o Halloween, o Hallows Eve, que Hallow é o dia de todos os santos. Tem um aplicativo chamado Hallow, H-A-L-L-O-W, que é católico. Esse aplicativo ele te ajuda a fazer oração com o terço. Tem um terçozinho digital ali. Ele promove a oração pelo terço, em inglês é rosário, rosary, que eles chamam, né? Usando o rosário, usando o terço, pelo aplicativo. Isso vai contra Efésios 2, 8, 9. Pois pela graça sois salvos, através da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então quer dizer, quanto mais você usar o rosário, mais obra você vai ter, mais oração você vai ter, então você vai ser salvo porque você está orando? Vai completamente contra a palavra salvação, é pela graça, através da fé.
E é dom gratuito de Deus. O aplicativo também promove orações a Maria, ensina a buscar, né? Irmãos, é complicado porque o catolicismo ele vê o Papa como o falso cabeça da igreja. Para eles, o Papa é o cabeça da igreja. Para nós, cristãos, o Cristo é o cabeça da igreja. E, irmãos, aqui eu encerro com uma simples observação, bem simples, que ninguém parou para tentar ainda. O nome da série é The Chosen. Em inglês significa o escolhido. Sabe quantas vezes na Bíblia tem escrito escolhido para se referenciar a Jesus? Apenas uma vez. Eu vou ler para os irmãos a passagem. Lá em Lucas, capítulo 23. A epígrafe diz: a crucificação. No versículo 35 diz: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Essa é a única passagem na Bíblia que usa a palavra escolhido para se referenciar a Jesus. É uma palavra de deboche. Você está entendendo? Será que é coincidência a pessoa escolher a única palavra de deboche no momento da crucificação para chamar a série? Jesus é conhecido como Messias. Você sabe de onde vem a palavra Messias? Mashiach. Você sabe o que é Mashiach em hebraico? Ungido. Você sabe como é ungido em grego? Christos. E daí veio Cristo. Você sabe quantas vezes Cristo vem depois de Jesus na Bíblia? Mais de 500 vezes. No formato Messias, ungido ou Cristo. Então nós temos que perceber essas nuances, porque Jesus ele não é o escolhido. Muitas pessoas interpretam erroneamente Isaías, a profecia que tem em Isaías, capítulo 42, versículo 1, que diz: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito. Não é o meu escolhido. E a interpretação vem errada, porque aqui é o único lugar em hebraico que caberia a interpretação de escolhido. Tanto que aqueles príncipes, no momento da crucificação, estão zombando dessa palavra. Porque naquela época existia o Antigo Testamento, os profetas, a lei e os escritos, como era dividida a Bíblia no Antigo Testamento. Então eles estavam zombando, não é ele o escolhido? Se salva. E aí você vai escolher a única palavra usada para zombar Jesus no momento da crucificação, para batizar a sua série linda cristã. Que beleza, hein? Foi inspirado por Deus isso? Não tem como, irmão. Não há universo que isso pode, nem situações que isso possa ser vindo de Deus. É uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque Lucas nos alerta, e aqui eu encerro, no capítulo 6, versículo 26, o Evangelho segundo Lucas, Jesus nos alerta, a palavra de Jesus. Jesus está dizendo: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. O Evangelho, irmãos, ele não veio, ele não está num momento de ser falado bem, ele está num momento de perseguição. Ele está num momento de fazer você sair da presença de Deus, fazer você parar de ler a Bíblia, fazer você parar de procurar a santidade, permitir você pecar achando que você está indo para o céu. Nesse momento, Jesus fala: ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós. Está todo mundo falando bem, a série é maravilhosa, cristã. Nossa, como eu me aproximei de Jesus vendo essa série. Você está se aproximando do pecado, irmão, porque a série fala mais disso do que qualquer outra coisa. Você está aproximando do erro, porque a série fala mais disso do que qualquer outra coisa. Você está sendo tolerante e esquecendo do arrependimento.
Você não está querendo a busca, o compromisso. Você acha que só está ali vendo aquela sériezinha, tá legal. Ai de vós, porque falaram, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus está alertando aqui, se uma coisa ficar muito famosa no nome do Evangelho, pode ser que seja um falso profeta. Porque nós vivemos um momento de perseguição. Um momento que vai ficar cada vez pior. Tem cristãos na Nigéria sendo assassinados. Está passando uma coisa absurda. Eu vi um vídeo horroroso, que eu não recomendo ninguém a ver, mas tem que, né, apareceu, eu vi, acabei vendo. O presidente da Associação dos Cristãos Evangélicos na Nigéria, ele estava ajoelhado dentro de um buraco, e as facções lá, né, que são... seguem o islamismo, enfim, está na internet isso aí, não sei o que estou falando. Seguem lá essa religião, com um facão, deu 3 golpes na cabeça dele, irmão, arrancou a cabeça dele. O facão do tamanho da minha perna, irmão, diante de Deus, tá? Grande o negócio. O cara estava ajoelhado num buraco no chão, lá embaixo. Ele deu 3 lapadas, arrancou a cabeça do cara. Presidente da Associação dos Cristãos Evangélicos da Nigéria. A perseguição lá é tremenda agora, e ninguém fala isso. A Globo, você não vai ver isso, irmão. Não vai ver isso. Se você pesquisar a informação verdadeira, para você estar alerta que a gente está vivendo no final dos tempos. A gente está vivendo um momento de perseguição, um momento que você precisa se afirmar e estar disposto a sofrer as consequências disso também, porque vai chegar o momento que os cristãos serão perseguidos. E aí, você vai afirmar a sua fé ou você vai se esconder para ficar vivo? Porque, irmãos, o viver, para mim, é Cristo. E o morrer é lucro. Nós vamos para a glória de Deus. Nós vamos ver os olhos como chama de fogo. Nós vamos para um lugar que não tem noite. Que a glória de Deus ilumina as ruas de cristal, paredes de ouro adornadas com pedra preciosa, cavalo de fogo andando, irmão planta falando contigo. Só a misericórdia de Deus para segurar as pessoas que não querem isso. Então nós temos que alertar, estar posicionados como cristãos verdadeiros, para a gente saber, até agora que temos conhecimento, eu me recuso a ver essa série. Mas agora eu tenho muito mais embasamento para poder falar por que eu me recuso a ver essa série. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.